Falando de Guerra. Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra. Se você não está inscrito ainda no canal, então inscreva-se agora e também ative o sino da notificação. No vídeo de hoje, um tabuleiro de xadrez chamado Síria. As grandes potências vêm movendo aí as suas peças nesse tabuleiro de xadrez desde 2011, quando começou a guerra civil na Síria. Então vamos começar aí com a Rússia. A Rússia, como eu já disse em outros vídeos, interferiu grandemente aí na Síria, colocando as tropas de Assad novamente em posição de vantagem em relação aí aos inimigos. Mas por que a Rússia interviu na Síria? Como eu já disse em diversos vídeos aqui do canal, a Rússia tem interesse na Síria por causa da sua base naval de Tartus. Se não me engano, a única base naval militar da Rússia fora da Rússia. E obviamente a Rússia não queria correr o risco aí de perder essa base, por isso interferiu na Síria. E também, pessoal, pelas questões aí envolvendo petróleo e gás natural, porque se a Rússia perde a sua influência na Síria e, por exemplo, entra um governo pró-americano, pró-ocidente, os russos correriam aí sério risco de perder o domínio, digamos assim, de gás natural que a Rússia vende para a Europa. Então ali a Síria seria um importante acesso de gás natural para a Europa. Talvez essa aí seja a maior intenção, ou seria a maior intenção dos Estados Unidos quando resolveu interferir na Síria. Então vemos aí dois pontos diferentes. Do ponto de vista russo, interferiu para manter Assad no poder, porque é um governo aliado da Rússia, é um governo pró-Moscou e que defende aí os interesses russos na região. Por outro lado, temos interesse dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos interviram na Síria, primeiramente, entre aspas, para combater o Estado Islâmico, mas também derrubar o governo de Bashar al-Assad, inclusive aí enviando armas e equipamentos para os rebeldes, chamados rebeldes moderados, que de moderados, né, pessoal, não tem nada, eram grupos considerados terroristas, como a Frente al-Nusra e outros grupos aí na Síria. Diversos grupos degladiavam entre si e muitos deles eram apoiados pelos Estados Unidos. Então o interesse dos Estados Unidos lutar contra o Estado Islâmico e combater aí Bashar al-Assad, tirando-o do poder. Tem muita gente que pensa que os Estados Unidos queriam tirar Bashar al-Assad do poder por ele ser um ditador, por ele ser mal para a sua população, por ele não representar a democracia para o seu país. E isso não é verdade. Tudo, pessoal, envolve interesse. Não é porque Assad é bonzinho ou ruim que a Rússia e os Estados Unidos interferiram. Obviamente, os russos têm interesse na Síria, como eu já citei, e os Estados Unidos, num ponto de vista contrário da Rússia, também têm os seus interesses. Então, os Estados Unidos aí fracassaram na primeira tentativa aí, que foi derrubar Bashar al-Assad do poder, e ficando somente aí a luta dos Estados Unidos juntamente com os curdos para derrotar o Estado Islâmico, missão que praticamente também já foi cumprida. Então nesse cenário temos aí a Síria enfrentando os rebeldes moderados no primeiro momento, depois o Estado Islâmico se aproveitando dessa guerra civil invadiu a Síria e tomou grande parte dos territórios, vários grupos rebeldes lutando também contra o Estado Islâmico, inclusive os curdos, o exército sírio lutando também contra os terroristas do Estado Islâmico, a Rússia de um lado lutando contra o Estado Islâmico e também contra esses rebeldes moderados
apoiados pelos Estados Unidos e os seus aliados. E por outro lado, os Estados Unidos aí, supostamente, lutando contra o Estado Islâmico e apoiando os rebeldes moderados também na luta contra as tropas de Bashar al-Assad. Então vocês viram aí os interesses contrários entre Estados Unidos e Rússia nesse tabuleiro de xadrez chamado Síria. Atualmente, o que ocorreu? Os Estados Unidos retirou as suas tropas da Síria. Isso foi uma jogada de mestre de Trump ou não? Ao meu ver, sim. Talvez aí uma tentativa dos Estados Unidos deixar a Rússia se virar com dois aliados que estavam aí à beira de uma guerra, que no caso a Síria e a Turquia. Então essa retirada dos Estados Unidos aí pode ter sido sim uma retirada estratégica. Os Estados Unidos saíram às pressas, deixaram armamentos, equipamentos para trás em sua base, que posteriormente foi bombardeada para que ninguém pudesse utilizar de suas armas. Então Trump não é nada besta, não é nada idiota, e com certeza essa retirada foi uma retirada estratégica aí, mas talvez não tenha causado o efeito desejado, porque isso, os Estados Unidos foi muito mal visto por diversos países europeus e foi mal visto pelos curdos. Os curdos consideraram os Estados Unidos grandes traidores, e Bashar al-Assad, por incrível que pareça, agora é visto como herói pelos curdos. Há vídeos, há fotos, imagens das tropas sírias sendo recebidas pelos curdos aí com grande euforia, pessoas tirando selfie, tirando foto com as tropas sírias, inclusive carregando imagens de Bashar al-Assad e gritando e cantando o nome dele. Talvez os Estados Unidos tenha dado um tiro no pé com essa retirada e acabou jogando aí os curdos e os sírios no mesmo lado. Resta saber até quando vai durar essa parceria, essa aliança entre os curdos e as tropas sírias do Bashar al-Assad, visto que esses dois grupos já vinham se enfrentando por anos a fio. No Oriente Médio não dá para se confiar em nada. A gente fala uma coisa aqui hoje, amanhã aparecem notícias contrariando tudo que nós estamos dizendo. De momento temos essa aliança entre as tropas de Bashar al-Assad e os curdos. Amanhã não sabemos se voltará a ser como antes, se voltarão a se enfrentar, ou se será uma aliança aí duradoura. Essa aliança, como vocês sabem, foi feita para enfrentar o exército da Turquia. Os turcos, por seu lado, também movem as suas peças aí nesse tabuleiro de xadrez chamado Síria, enviando tropas para lá, querendo criar uma área de exclusão de 35 a 40 quilômetros de largura. Isso mesmo, pessoal, dentro do território da Síria, os turcos querem fazer uma área aí de exclusão para que os curdos não fiquem dentro dessa área. Qual é a intenção da Turquia? Trazer de volta os mais de 2 milhões de sírios que estão aí na Turquia, vivendo como refugiados. E obviamente os turcos não estão gostando nada dessa situação e querem trazer de volta aí os sírios para essa região, mas eles querem os curdos longe dali também, porque a Turquia se sente ameaçada aí pelos curdos. Então temos os interesses da Rússia, os interesses dos Estados Unidos e temos também aí os interesses da Turquia. Lembrando que nesse xadrez ainda tem dois jogadores importantes, que são o Irã e Israel. O Irã também tem as suas peças ali na Síria, e Israel obviamente não quer que essas peças permaneçam ali. Então volta e meia Israel bombardeia aí o território sírio, supostamente atacando aí as tropas iranianas. Falo supostamente, né, pessoal, porque não sabemos se são milícias iranianas, militares pró-iranianos, ou se são do exército sírio mesmo, ou outros rebeldes. Mas segundo Israel, é sim tropas pró-iranianas.
O Irã, por outro lado, ajudou grandemente aí a Síria de Bashar al-Assad na luta contra os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e por Israel também. E por isso aí Bashar al-Assad ainda continua no poder. Certamente, se a Rússia não tivesse interferido, Bashar al-Assad já havia caído aí há muito tempo. Lembrando que o Irã também ajudou grandemente as tropas de Assad, juntamente com o Hezbollah, que é um grupo aí considerado grupo terrorista pelos Estados Unidos e por Israel. Israel, por outro lado, tem medo que essas tropas pró-iranianas futuramente venha atacar aí o Estado de Israel. Então, como vimos, pessoal, não existe bonzinho, não existe ruinzinho, existe sim interesses. Ao meu ver, quem está ganhando até agora é a Rússia, porque está conseguindo aí manter Bashar al-Assad no poder e os seus interesses estão sendo defendidos a qualquer custo. Essa retirada dos Estados Unidos deixou a Rússia como protagonista principal, talvez aí numa tentativa de deixar Putin numa situação complicada, caso aí evoluísse uma guerra entre a Turquia e a Síria, visto que os dois países são aliados russos. Apesar da Turquia fazer parte da OTAN, a Turquia se aproximou grandemente da Rússia ultimamente, comprou sistemas de defesa antiaérea S-400 e agora pretende comprar aí caças russos Su-35 e também o Su-57, que é o caça de quinta geração da Rússia. Então há uma ampla aproximação entre a Rússia e a Turquia, mas a Turquia tem os seus interesses que são um pouco diferentes aí dos interesses russos e muito diferente dos interesses sírios. Os sírios, apesar de não gostarem da permanência dos curdos no seu território, não suportaram aí uma invasão turca no seu território e acabaram fazendo aí uma aliança com os curdos. Então, pessoal, falar de Oriente Médio é muito complicado. Tudo que estamos falando hoje, amanhã pode ser tudo diferente. Alianças fazem e se desfazem a todo momento, e os inimigos de hoje podem ser o amigo de amanhã e vice-versa. Então, de momento, o que temos na Síria é isso. Então, pessoal, se você quer apoiar o canal falando de guerra, mais uma vez vou reforçar, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e também se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito. Também ative o sino da notificação para ficar a par aí dos próximos vídeos. Então, no vídeo de hoje vimos aí Assad sendo tratado como herói pelos curdos, os interesses da Rússia sendo defendido a qualquer custo. E eu já ia me esquecendo, pessoal. A Rússia fez aí, tropas russas fizeram patrulha juntamente com as tropas de Bashar al-Assad, demonstrando aí apoio à Síria, mas obviamente é lógico que a Rússia não quer uma guerra com a Turquia. Talvez a presença russa juntamente com a tropa síria seria mais um fator de dissuasão, no sentido de a Turquia não atacar porque tem tropas russas que são consideradas aliados da Turquia. Então é isso. E o que você acha dessa retirada das tropas norte-americanas da Síria? Você acha que os norte-americanos são traidores, como os curdos o enxergam hoje? E essa aliança entre as tropas de Assad e os curdos, o que você acha dessa aliança? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.